isso não é um unboxing porque eu sou curiosa e já abri tudo, mas vamos ver esse super recebido comigo. E já deixo um spoiler, que aqui tem um livro mega bizarro que eu sempre fui doida pra ler e finalmente foi traduzido e trazido pra nós pela Dona Caveira. Eu fiquei completamente apaixonada assim que eu abri a caixa, porque, fala sério, olha que capa maravilhosa. E assim, Jack Ketchum, um autor que eu adoro, eu fiquei em surto. Inclusive já li porque não me aguentei. Em Uma Estrada para o Inferno conhecemos Carol, que conseguiu encerrar um casamento abusivo e recomeçar sua vida ao lado de um novo parceiro. Mas as marcas desse antigo relacionamento nunca a deixaram. Era demais para simplesmente deixar pra lá. Então ela decidiu que apenas um gesto definitivo conseguiria dar um fim nisso. E junto com seu novo parceiro Lee, eles decidiram montar um plano genial: matar o ex-marido. Eles tinham o plano perfeito, como todo mundo nessa situação sempre tem. Eles iriam cometer o crime e fazer com que parecesse um acidente, e depois pegariam a estrada em busca da felicidade. Mas é claro que alguma coisa deu errado e alguém viu eles. E pra piorar, não foi apenas qualquer pessoa que presenciou o fato, mas sim Wayne, um homem que é especialista em guardar rancor. Ele inclusive tem um caderno onde anota o nome de todo mundo que odeia e mais algumas ofensas do dia a dia. Coisa simples, sabe? Quem não tem um caderninho desse? E quando seus caminhos se cruzam, Wayne finalmente vê um propósito para toda essa mágoa. A estrada acolhe a loucura, a paixão e o rastro de sangue. E assim, como eu já li esse livro, posso garantir que ele é maravilhoso. Definitivamente foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Então já larga tudo que você tá fazendo e leia. E para vocês que pedem livros pesados, nojentos e bizarros em português, agora temos. E, sério, olha isso aqui. Eu já surtei tanto nessas correntes que, assim, eu já comecei a pensar que talvez eu até use para customizar algumas roupas no meio do caminho. Essa autora já é conhecida por criar uma das experiências mais inquietantes do terror contemporâneo. E esse livro promete ser brutal, nojento, perturbador e que não vai sair da sua cabeça por um bom tempo. E assim, pelas resenhas em inglês que eu vi dele, tudo isso é verdade, viu? Em uma área isolada, a família Morrow vive contradições que nunca deveriam ver a luz do dia, onde horrores são a rotina diária, desaparecimentos passam despercebido, e a única lei é o silêncio. Mas Michael deseja a normalidade, e essa vontade só aumenta quando ele conhece Alice. Ela representa tudo o que ele nunca teve, e traz também um pouco de esperança que talvez isso seja possível, ter uma vida tranquila e comum. Porém, em uma família como a sua, desejar pela normalidade pode ser a coisa mais perigosa que ele vai fazer na sua vida. Uma leitura para quem aprecia narrativas extremas, tensão psicológica e histórias que ferem e entram dentro da pele. Isso parece me descrever perfeitamente e talvez esse livro seja a minha próxima leitura. Eu tô muito animada. E olhem esse aqui. Eu já disse que eu estou surtando e que eu tô surtando muito. Só pra vocês verem um pouco melhor, que ele veio numa bandeja. E assim, é uma bandeja de verdade, eu posso fazer um bolo aqui. E isso meio que tem tudo a ver com o livro também. Uma contundente história de horror gótico sobre maternidade, fúria feminina, relações queer e canibalismo. E assim, novamente, parece que eu vou amar tanto esse livro. Ele é perfeito pra mim, é tudo que eu quero ler. E talvez eu tenha que mudar meu voto, talvez esse seja a minha próxima leitura. Eu não sei, eu só quero ler tudo. Margot e sua mãe Ruth vivem sozinhas em uma área rural. A rotina das duas é bem tranquila, sendo interrompida apenas por algumas pessoas que batem na sua porta. Essas pessoas são chamadas de errantes por sua mãe. E Ruth? Bem, Ruth adora os errantes. Talvez até um pouco demais. Ela lhes oferece abrigo e vinho, só para depois satisfazer o próprio apetite voraz, transformando os errantes em deliciosas refeições familiares. Mas tudo fica diferente quando Eden, uma bela errante, aparece na porta da família em meio a uma tempestade de neve, mudando completamente a bizarra dinâmica familiar que elas têm. E agora, a pequena Margot precisa se acostumar com essa nova situação
enquanto tenta entender os próprios desejos e anseios. E, claro, lutar por sua liberdade. Vocês não têm nem noção de como eu quero largar tudo e ler esse livro agora. E esse aqui? Eu tô morrendo de pena de desembalar, porque parece uma obra de arte. É tão lindo, eu não quero fazer nada, eu só quero deixar ele aqui. Eu quero ler ele assim. Um horror feminista, visceral e subversivo. Vencedor do prêmio Bram Stoker, onde o peso do racismo e de homens tóxicos transforma a dor de uma jovem em um apetite voraz por vingança e por carne. Darkseid, eu te amo. E eu acho que vocês me amam também. Porque esses livros é tudo que eu sempre quis e sempre sonhei. Eu só não sabia ainda. Mas assim... Ai, perfeito. Em O Gosto Bom dos Olhos Teus, uma jovem coreano-americana está obcecada com a ideia de comer olhos. E... ok. O que eu posso falar sobre isso? Depois que seu pai abandona a família, Ji-won se vê obrigada a lidar com os danos colaterais e tomar a frente para impedir que sua família desmorone. Sua mãe ficou traumatizada com a separação, e sua irmã mais nova sofre com a doce ilusão que um dia seu pai vai voltar. Enquanto isso, a jovem tem que lidar com as pressões cotidianas, como a vida escolar e as provas, conflito com as amigas, preconceitos por sua ascendência asiática, e também o machismo dos seus colegas de classe. Até que um dia sua mãe diz que comer olhos de peixe traz boa sorte, e que talvez elas devessem tentar isso para trazer o pai de volta. Mas Ji-won tem ambições um pouco maiores, e começa a ficar obcecada com a ideia de comer olhos. Olhos humanos. E eu já tô obcecada com esse livro. E por último, um livro que chegou todo misterioso por 2 motivos. 1. Eu não tava esperando. E 2. Uma das minhas gatas ficou completamente obcecada com a caixa. Não saía de cima por nada e ficava cheirando sem parar. Então, eu abri essa caixa pra encontrar uma segunda caixa. E aí, abrindo a segunda caixa, eu finalmente entendi o motivo. E olha isso, que chique. E super cheiroso também. E aqui dentro temos o livro Você Me Matou Antes, que é do mesmo autor de Tudo em Família e The One. Ambos que eu já li, mas não lembro se tem resenha aqui no perfil. Essa é uma história marcada por rivalidades, segredos e fofoca. E tudo acontece em torno de 3 personagens. Temos Margot, uma estrela de TV decadente que tenta se agarrar ao que restou da sua fama. Sua amiga Anna, que é tímida, prestativa e vive à sombra de Margot. E Liv, uma mulher glamurosa, com a família aparentemente perfeita, que acabou de chegar na vizinhança, ameaçando o frágil equilíbrio que eles têm por ali. E como sempre, entre fofocas e aparências, todas elas escondem segredos letais. E eu tô super ansiosa pra descobrir quais são essas fofocas e segredos, é claro. Mas então deixa aqui nos comentários qual desses eu deveria ler primeiro, porque eu sou completamente incapaz de tomar essa decisão. Também se inscreva no canal, deixa o like, me siga nas outras redes, a mesma coisa de sempre. E até já!